Bom dia a todos. Vou correr que eu tenho 30 minutos, vamos lá. Queria falar um pouquinho com vocês sobre como as marcas entram na cabeça das pessoas. Isso tem um lado bom e um lado ruim. Vai da gente conseguir se conter um pouco quando a gente consegue. E eu começo perguntando, está funcionando? Vamos lá. O som está ok? Foi o som? Que marcas, que produtos, que personalidades, que time de futebol, que escola de samba faz o coração de cada um de vocês aqui bater mais forte? Eu acredito que 50% da felicidade do mundo venha da Coca-Cola. Vocês conseguem imaginar um mundo onde só houvesse Dolly, por exemplo? O Papai Noel seria verde, seria uma desgraça anunciada. Eu tenho 400 pares de Adidas, porque eu amo Adidas. Tem muitas agências aqui, mas eu nunca recebi um adesivo da Adidas. Depois a gente fala de CRM. Será que se eu comprar 40 mil, a Adidas vai saber que eu existo? Enfim, mas por que a gente ama marcas e produtos? Por que as mulheres amam o esmalte azul da Giovanna Antonelli? Por que a gente ama cidades, enfim, ama times de futebol? Existe uma explicação e uma terminologia chamada Love Marker. Isso é um livro, isso é um termo e é um livro. Eu convido quem não conhece, quem não leu, tem a oportunidade de ler este livro. Segundo essa metodologia, quando a gente analisa uma marca, uma personalidade, um produto, através de dois aspectos, que é amor e respeito, marcas altamente amadas e respeitadas são chamadas de love markers. Então, vou fazer uma brincadeira com vocês. Eu vou falar uma marca, vocês falam amado ou odiado. Combinado para a gente acordar e aquecer aqui? Beleza? É amado ou odiado. Vamos lá, a primeira marca é Nestlé. Havaianas. Tá bom. Sadia. Vivo. TIM. Caixa Econômica Federal. Okay. Ninguém acorda e fala assim, que vontade de ir na Caixa, porque eu vou ver gente bonita, clima de paquera. Quando eu chego na Caixa, eu me sinto no spot. Não me sinto no spot. As marcas induzem sensações nas pessoas. Mas por que é importante entrar dentro da cabeça das pessoas? Por conta do inconsciente. Diversos estudos e diversos institutos de neurociência aplicada à comunicação chegaram à conclusão e chegaram a alguns números. De 85% a 95% das nossas decisões de compra são inconscientes. Essas decisões são inconscientes, ou seja, as marcas precisam operar dentro do inconsciente do consumo. Ah, mas isso é uma novidade. Não, as marcas já fazem isso há muito tempo. A Coca-Cola é uma marca centenária, a Hering é uma marca centenária, e essas marcas se relacionam conosco de forma emocional. Infelizmente, alguns mercados só vendem value proposition e não conseguem avançar na comunicação inconsciente. É um desafio grande que nós temos. E seguindo nessa lógica, é importante que nós entendamos algumas características do cérebro para, a partir disso, criar pensar de como a gente pode criar a nossa comunicação. Primeiro, sobrevivência e reprodução são as forças motrizes do cérebro. Ah, Kimura, mas isso funciona para B2C. Não, para B2B também. Eu vim do mundo de tecnologia, trabalhei na Microsoft, numa outra que chamava Oracle. E dentro desse universo que eu trabalhei, sempre que eles queriam vender uma tecnologia, a gente chegava no cliente falando que a nuvem ia resolver tudo, essa era a verdade. Só que a gente tinha que provar por A mais B o que era a tal da nuvem. E a gente tinha que fazer o que em marketing a gente faz muito, o cálculo do ROI. Mas, na verdade, a gente calculava o ROI, vejam só, porque não existia algo do outro lado. A partir do momento que a pessoa do outro lado, outro CIO, outro CTO, CMO, entende que a solução vai trazer o retorno, ele sente segurança, é uma sensação, ele compra. Enquanto eu não consigo transmitir segurança, ele pede o ROI. Então, esses são pontos, mas isso não influencia o B2B? Influencia. O B2B, principalmente, só compra por sobrevivência ou reprodução. Eu preciso trocar o servidor, sobrevivência. Eu preciso comprar um CRM, sobrevivência. Ok? Senão, eu morro na praia, essa é a verdade. E reprodução. Então, são os dois aspectos que nos leva a comprar, biologicamente, que nos faz agir. Uma outra característica que eu vou falar um pouquinho mais à frente, o cérebro busca
recompensas imediatas. Nós somos imediatistas, por mais boba que seja a recompensa. Vocês vão perceber isso. E uma outra coisa interessante, que tem uma grande oportunidade para todos nós aqui, o cérebro busca alterações. Na verdade, ele tenta fazer tudo dentro de um padrão pré-determinado. Claro, se eu faço as coisas dentro de um padrão, eu economizo energia. Eu preciso economizar energia a todo momento. Logo, se eu inverter essa lógica, se eu alterar um padrão neural pré-estabelecido, eu chamo atenção. Ok? Eu faço a pizza da caixa quadrada, impressa, todo mundo deve conhecer aquela Colgate Luminous White Advantage, que a embalagem brilha e tem um diamante no canto em alto relevo. Faz a caixa da pizzaria desse jeito. Vira a melhor pizzaria de São Paulo. São valores inconscientes que nós podemos criar nos produtos. E falando um pouquinho de alterar padrões determinados, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Esse é um exemplo que concorreu a Cannes esse ano. Acredito que não ganhou por ser muito controverso, mas é baseado em alteração de padrão neural pré-estabelecido. Tércio, pode me ajudar, por gentileza? Você percebeu quantos rapazes haviam na sala? Todos na sala eram rapazes. Nós vimos o vídeo no primeiro momento, invertido. E aí é uma marca, a marca simplesmente só se revela ao final. Todas as pessoas podem ser bonitas, Shiseido. É a inversão da lógica, é a inversão simplesmente de um padrão neural pré-estabelecido. E, infelizmente, em marketing nós temos todas as regras de uso do logo, da tipografia, do compliance, do XPTO, do XPTI, e aí a gente acaba engessando. E quem é de agência sabe disso, né? Eu sempre fui cliente da agência. A agência vem com uma ideia incrível, e aí tem o pessoal do compliance, que não entende nada de marketing e nada pode fazer. Enfim, é uma briga absurda. Existem empresas que têm um pouco mais de criatividade ou liberdade e permitem com que a agência participe, que a agência, de fato, sugira o que pode ser mais interessante. O cérebro responde, basicamente, para dois tipos de imagem e sensações. Existem um tipo de imagem, um tipo de sensação que desperta altamente o cérebro. Imagens e sensações que despertem desejo no cérebro chamam muita atenção e isso nos atinge rapidamente. Vários mercados usam imagens de desejo, como o mercado de moda, por exemplo. Isso é muito usado e muito explorado no universo de moda. Ou o cérebro responde à aversão. A aversividade também faz com que o cérebro responda.
Só que aí dentro da sua empresa você tem toda uma toda uma regra de como utilizar o tamanho da fonte. Quando eu trabalhei nessa empresa que eu disse que era essa tal de Oracle, eu fiz uma garrafa escrito quanto mais Coca-Cola, melhor. E o marketing da empresa exigia que a Coca-Cola mudasse a tipografia da garrafa. Veja, não faz o menor sentido. Então, como eu ia chamar a atenção, sendo que eu tinha que mudar? Enfim. E aí, como você brinca com esse tipo de elemento? Então, eu vou mostrar para vocês como a aversividade pode funcionar, e a gente fala um pouquinho sobre isso. Pode me ajudar com esse vídeo? Se quiser deixar um pouquinho baixo, eu narro ele. Vamos lá. Uma instituição que trabalha contra a conscientização contra o uso de drogas teve uma ideia e montou essa ideia dentro da Galeria do Rock aqui em São Paulo. E a comunicação, nesse caso, usava de sensação aversiva. Do ponto de vista de criação, é muito simples a construção da ideia, né? Eles fizeram a impressão de toda a campanha numa massa feita de farinha de trigo. E eles usaram a própria larva da farinha para, de fato, consumir toda a comunicação. Mas o resultado final é incrível, é o que realmente é necessário ser transmitido e é o que as pessoas precisam de fato sentir, para talvez pensarem. Nós temos no Brasil e em vários lugares do mundo um alto nível de acidentes em momentos de feriados ou férias e nós somos curiosos como motoristas. A gente passa no local onde tem um acidente, a gente sempre para um pouco. Por que não colocar ao longo de toda a estrada vários carros batidos, virados com sangue na pista? Sangue na pista. Talvez isso faça com que as pessoas não corram. Não basta colocar uma placa, hoje em dia, somente não corra, tenha cuidado. Isso não é aversivo. Coloque sangue na pista, talvez seja um pouco mais aversivo. Segundo o neuromarketing, que é a área... Os publicitários se uniram com neurocientistas. Existem várias empresas que fazem esse tipo de pesquisa no Brasil. Uma delas é a Nielsen, outra é a 4Brain. São as duas principais empresas que fazem isso. E criaram-se métricas. Quais são os KPIs do que se pode medir? Atenção, esses são os 3 KPIs. Atenção, memória e emoção. Porque essas 3 áreas ficam em áreas específicas do cérebro e é possível ler. Mas como se faz isso? No momento que eu vejo um vídeo no YouTube, no momento que eu vejo um folder, é possível colocar a pessoa numa máquina de ressonância magnética ou através de eletroencefalograma e entender o quanto aquela peça gerou de atenção e quais emoções aquela peça gerou. Essa é a diferença do que se pode fazer hoje. Mas, a bem da verdade, estava até conversando com o pessoal todo aqui do evento antes, tudo isso já vem sendo construído pelas agências, né, pelas marcas. As marcas sempre tiveram e sempre criaram emoções para as pessoas. A diferença é que você pode medir isso, né? E quando a gente fala de neurométrica, e eu convido vocês a gente olhar as coisas de uma forma diferente. Toda empresa que eu vou, ontem dei uma palestra para a Chevrolet, semana passada foi para o Ipiranga, e eu percebo que as empresas sempre têm um produto incrível, têm um diamante dentro de casa e não conseguem comunicar. Porque parte do share of attention das pessoas não está somente na web. A web é uma parte do share of attention, claro que é. Só que o comportamento de consumo previsível também é um share of attention. E hoje, as pessoas, eu costumo dizer,
Basta a gente observar, passa um dia na 25 de março e depois vai para o shopping JK. Você vai reparar a mesma coisa. Os rapazes são uma camiseta de uma marca chamada Hollister, uma calça jeans de uma marca chamada Diesel, um tênis de uma marca chamada Osklen, um iPhone e um i30. E eles colam o adesivo do iPhone no i30. E as mulheres têm Michael Kors e Marc Jacobs. As pessoas são Ctrl-C, Ctrl-V, mas elas se acham únicas e exclusivas com os mesmos restos que elas compraram em Miami. E grande parte da atenção das pessoas vai aqui. Que o dólar está 4, logo eu não tenho dinheiro para ir para Miami, logo eu não posso fazer um enxoval e eu não posso mais comprar as coisas para ser único. Eu quero dizer com isso, a gente vive um clichê também, e eu vejo que nós do marketing temos que entender tudo sobre BI, a internet das coisas, CRM, Big Data, inbound marketing, outbound marketing, para mim é uma evolução do e-mail marketing que muita gente já fez. Aí o pessoal tem uma novidade, e-book. Ok, a gente já fez white paper, então foram evoluções que ocorreram. Um profissional de marketing não pode deixar de saber de tudo isso. Isso é um desafio gigantesco. Que palavra eu compro, que palavra eu não compro, o que mudou no Google, o que mudou no Facebook, faço a mídia no Instagram, e aí a gente começa uma loucura de saber e se adaptar. Faz parte do jogo. Só que poucos de nós vamos buscar entender um pouco mais sobre a mitologia do consumo, antropologicamente, porque um produto é comprado, psicologicamente, filosoficamente ou psicologicamente. Qual é a explicação psicológica de que o Gol foi o carro mais vendido da história? Ele tinha um mito, que era o carro mais roubado, com o seguro mais alto. Mas tinha um outro mito, que você podia parar um Gol em qualquer lugar e você ia consertar e ia custar barato. Esse mito fazia com que o carro fosse mais vendido, e ele batia o mito de ser mais roubado, que era um mito que interferia a segurança do produto. Isso, eu convido vocês a gente olhar as coisas de uma forma diferente. E o que eu vou falar agora são conversas de elevador que eu vi ao longo da minha vida corporativa, das pessoas, das famílias do País das Maravilhas. Não sei se vocês já viram isso no dia a dia de vocês. E eu já vi pessoas fazendo assim: meu casamento foi top, meu marido é top, minha filha é top, minha lua de mel foi top, meu vestido foi top, tudo é top. A minha filha é uma princesinha, o aniversário dela vai ser do Frozen. Crianças da Síria têm aniversário do Frozen, ok? Minha avó é guerreira, lutou, foto com a guerreira, selfie com a guerreira, selfie com... Que chatice isso. A minha avó veio fugida da guerra com radioatividade, era uma guerreira radioativa. A gente vive no mundo da lua ou a gente vive no País das Maravilhas. Enquanto isso, pode aumentar um pouquinho? Milhões de pessoas, só o som que não ajudou, milhões de pessoas vão para o baile de sainha e dão um vexame na balada, né? Só que a gente finge que a gente é família Doriana. Quando eu entro no elevador, a mulher está com uma bolsa da Michael Kors, uma Pandora, a unha azul. Eu falo, ela tem 1,30 e vai cair 50 tons de cinza dentro dessa bolsa. Ou um livro para colorir, né? Não sei se vocês já viram. Valesca Popozuda, quem não conhece, por favor, se manifeste. Eu não estou perguntando se ela é uma pensadora contemporânea, são coisas distintas. Não tem que eu nem conheça, eu sigo ela. Sigam, é interessante. Eu também sigo a Gisele, sigo famosos. Só que a Valesca janta em Manhattan e almoça. Almoça em Manhattan e janta em Paris no mesmo dia. Ao meio da crise. Para ela, isso tem um poder simbólico, o mesmo desse aqui, que o Itaú levou anos para criar. E MC Bin Laden fez assim, atrás de um terreno baldio. Do ponto de vista mitológico, incrível, incrível, ok? MC Guimê, quem não conhece, que conta plaquinhas de 100 dentro de um Citroën. Eu tenho 400 pares de Adidas, eu amo a Coca-Cola, tatuaria a Coca-Cola no corpo inteiro, não ia ganhar uma Coca zero, e o cara patrocinado pela Coca. Esse outro é incrível, porque ele é 99% anjo perfeito, mas aquele 1% é vagabundo, né? E aí a gente tem vários outros, MC Gui, sonhar, nunca desistir, ter fé, que é o meio da crise, fez uma festa de 3 milhões de reais, que todos puderam seguir no Instagram. E depois, por último, nós temos ela, a Joelma, que era do Calypso, que é do Apocalipse. Imagina os problemas de PR que envolvem a Joelma e a assessoria toda por trás dela, né? Eu adoraria ser da assessoria de imprensa da Valesca. Imagina se alguém manda uma pergunta meio revirada, você também pode dar uma resposta do jeito que não tem compliance, né? Ao meio da crise, a gente não para perceber que todos eles ganham mais que CIOs, essa é a verdade. Por que eu falo isso? Esse é o momento onde talvez
a sua empresa, que tem aquele público-alvo específico, e sempre tinha aqueles outros que não eram públicos que você dava atenção. Nesse momento, talvez valha a pena dar atenção para esse público e tentar desenvolver esse público. E tirar oportunidade da onde talvez eu não colhei e eu nunca foquei. Porque o público-alvo em si já me conhece. Todos eles não têm X35. X35 é para os fracos, né? Aqui a gente está falando de outras coisas. Eu vou correr que eu tenho pouco tempo. E aí, eu falando um pouquinho de X35, eu adoro essa história que é The Spirit of Ecstasy. The Spirit of Ecstasy é um mito. Pode me ajudar, Tércio, com o primeiro vídeo aqui? O primeiro do canto aqui. Eu vou contar para vocês o que é The Spirit of Ecstasy. Conseguiu? Todos os carros da Rolls-Royce saem de fábrica com uma escultura à frente do capô, denominada The Spirit of Ecstasy. Essa escultura foi criada em 1911 por um cliente da Rolls-Royce que pediu, ao receber seu carro, disse: eu gostaria de ter alguma coisa aqui no capô, uma escultura. A Rolls-Royce disse que não podia fazer, ele foi lá e fez. E a partir daí, a Rolls-Royce achou aquilo tão interessante que passou a colocar a escultura frente aos seus carros. Okay? Basicamente, essa é a história mitológica que a gente tem da escultura de Rolls-Royce. E essa escultura foi baseada numa mulher chamada Eleanor Thornton, que se sabe que seria a suposta secretária desse dono do carro. Então, não se sabe se é verdade ou mentira, o que, na minha opinião, abre grande precedente para ser verdade, porque ele não falaria para a mulher que fez baseado na secretária, porque ele ia ficar #chateadíssima na época. E aí, só para vocês entenderem, essa é a escultura que existe há mais de 100 anos nos carros da Rolls-Royce. Pode me ajudar com outro vídeo só? Eu vou dar vou voltar aqui. O segundo vídeo, o de cá. Aí a Rolls-Royce, nessa história, carro autônomo, o Google arrasou. Senta lá, Cláudia. O Google não arrasou. O Google está no mercado brigando com Mercedes, BMW, Rolls-Royce e todo mundo. Então, a Rolls-Royce vem mostrar o seu conceito de carro autônomo, que não é aquele carrinho horroroso do Google com 2 olhinhos e um monte de câmera em cima. Não, é algo bem requintado. Então, essa ideia, esse carro foi apresentado há mais ou menos umas 3 semanas. E a Rolls-Royce, dentro desse novo produto, ela não matou a The Spirit of Ecstasy, muito pelo contrário, ela vem no capô acesa. Eles reinventaram a The Spirit of Ecstasy. Vamos lá. E esse é o carro que, talvez, daqui a alguns anos, pouquíssimas pessoas do mundo terão acesso. E o carro, por ser um carro autônomo, ele é guiado por um software, que você conversa com o carro. E o carro, e o software que dirige o carro, é comandado por uma voz de uma mulher, que é a Eleanor Thornton. Okay? Então, o mito da Rolls-Royce e da Spirit of Ecstasy não vai morrer. Tenho certeza que daqui a 100 anos isso vai ser uma grande verdade. Não estaremos aqui para contar, mas The Spirit of Ecstasy estará ainda aqui. As marcas têm poder mitológico. Eu trabalhei numa empresa, que era a Microsoft, que ela tem um mito que dá tela azul. Para conseguir mudar esse mito, muitos anos. Talvez daqui a 40 anos ela consiga alterar isso. Okay? Assim como o Mertiolate, Arde, eles estão tentando alterar o mito. Várias coisas, né, várias marcas têm desafios nesse sentido. E a gente tem uma marca muito pretensiosa, que ela tentou criar um Spirit of Ecstasy. Vamos lá? Que é a Hyundai. E a Hyundai criou um tal de Ecos. E na frente, claro, faltou uma escultura. Põe uma pomba e está valendo. Ok? Está valendo. Enfim, deixa eu correr aqui. Vamos entender no cérebro, para entender como a gente funciona. O nosso cérebro tem... Nós temos uma área que trabalha... nós trabalhamos um pensamento mais racional. Recompensas... O cérebro racional busca recompensas a longo e médio prazo. Vou investir, não vou investir, vou mudar de casa, não vou mudar, vou comprar um novo produto, não vou comprar, enfim. Depois nós temos o cérebro que ele busca várias áreas do cérebro que são emocionais.
Nós compramos por várias emoções, felicidade, angústia, agonia, tristeza. Depois nós temos uma área do cérebro, que é uma área irracional. A área irracional, diferente da racional, busca recompensas imediatas. Ok? Basicamente é isso. Eu tenho que correr porque eu estou sobre o tempo. O grande desafio das marcas é sair da razão, gerar emoção para a gente comprar além da razão. B2B fica muito, qual é o value proposition, qual é o ROI, me dá 100 razões para comprar um produto. O que a Apple faz? Me dá uma caixa branca, uma maçã cinza e põe 128. Qual a razão para comprar o produto? Quanto mais você falar, talvez mais distante você vai estar e mais razões racionais você vai me dar, insumos, para eu questionar o produto. A gente não pode se dar o luxo de fazer como a Apple, mas eu tenho que reduzir comunicação. Eu vou correr, pessoal, que eu estou sobre o tempo. Okay? Vamos entender como as memórias são criadas. As memórias são criadas de duas maneiras, por repetição ou por emoção. Então, eu vou dividir aqui uma memória que eu tenho com vocês desde os 7 anos de idade. Essa memória é associada a uma música, que é essa música que vai tocar agora. Não sei quem lembra a música chamada Maria Madalena, dos anos 80. Toda vez que eu ouço essa música, eu lembro de uma cena. Eu tinha 7 anos, era um sábado, meio-dia, eu estava no ombro do namorado da minha prima, que chamava Elmo, e ele falava, você está vendo? Sim, eu estou vendo. O que você está vendo? Uma loira, o que ela está fazendo? Ela está dançando. E agora? Não, agora está ficando escuro. Mas e agora? Agora apareceu uma grade. E agora? Ela começa a bater nessa grade, tudo fica escuro e ela vira um macaco. A partir disso, eu não lembro de absolutamente nada, ok? Quem lembra disso é a Monga. Por que eu conto disso até hoje? Isso é extremamente emocional. Eu tinha alto nível de ansiedade para ir no Play Center, várias emoções associadas. As marcas se constroem de forma emocional. Outro dia eu vi uma discussão de nutricionistas contra a Coca Life, que a Coca estava enganando as pessoas. Toma quem quer. A Coca não está enganando ninguém, ok? Não existe enganação. Várias na nossa cultura foram criadas através de repetição. Não é uma Brastemp. Eu me chamo Fernando e sofri os anos 80 por conta da campanha Bonita Camisa Fernandinho. Enfim, um amigo meu foi passar a lua de mel em Veneza e começou a cantar no meio da gôndola. Dá-lhe um corneto, o corneto mio, e più cremoso é da gelato. A pra curar, pra cur. Tomou Doril, a dor? Mais barato, mais barato? Piracanjuba. Ou seja, as marcas criam conexões conosco e memória através de repetição. Ei, Mael, um democrata cristão. Vamos lá. Eu vou correr para fechar, para não passar tanto tempo. Existem 6 características do inconsciente que fazem com que a comunicação se aproxime do inconsciente. Primeiro, o cérebro é egoísta. A Coca-Cola vai lá, quanto mais Fernando, melhor. Eu vi milhões de famílias comprando Ana, Beatriz, Cláudia e Luiz. Enquanto eu não comprava a família inteira, eu não estava feliz. A gente começava a marcar isso. O cérebro é tão egoísta, balada VIP. Nada mais que um local com um piso elevado, você põe uma pulseira laranja na pessoa e um DJ, ou um garçom para atender. A partir daquele momento, a pessoa acha que ela é Superman, né? As pessoas compram isso. O cérebro inconsciente, como ele não sabe interpretar a leitura e a fala, ele busca contraste. Ele quer ver antes e depois. Ele quer ver tangibilidade, ele quer tocar as coisas. Por isso que no universo virtual, quanto mais insumos de fotos, zoom, vídeos você colocar, talvez mais próximo você consegue tangibilizar para a pessoa. O cérebro busca pelo começo, meio e fim, mesmo que seja uma mentira. Quem já comprou Pandora? É um produto de fim infinito. Você compra uma, não tem fim. Figurinha, não tem fim. A Caverna do Dragão, não tem fim. E assim, os produtos se relacionam conosco. O cérebro compra pelo visual. Colgate Luminous White Advantage. Eu só uso a triplação. Eu não caio nessa história. Ok? E depois o cérebro compra por emoção. Estou correndo, estou sobre o tempo. Nós vivemos um momento do Creative Relationship Management. Morre o CRM. Eu vejo milhões de empresas que têm CRM, serve para quê? Para absolutamente nada. Para dizer que eu tenho um CRM. Mas a pessoa que não tem CRM faz uma gestão de clientes melhor que quem tem a tecnologia. Como a gente, de fato, usa isso? Então, a gente precisa evoluir para Creative Relationship Management, onde as marcas têm ideias para fazer com que os consumidores amem cada vez mais os produtos. E, para finalizar, eu mostro a ideia, compartilho com vocês essa ideia da Audi, que está baseada nisso, e uma série de tecnologias que os próximos panelistas falarão daqui para frente. Pode me ajudar, por favor? Para lançar o novo Audi A8 na Alemanha, que é o produto mais premium da Audi, a Audi teve uma ideia. Eles enviaram para os principais clientes uma caixa preta de alto design com o botão Start Stop. Foi um lançamento extremamente limitado.
Então, os principais clientes receberam essa caixa. Ao apertar o botão Start Stop, uma contagem regressiva de 90 minutos se iniciava. A caixa disparava o sinal GPS de onde ela estava, e a partir daí, a equipe da Audi tinha 90 minutos para entregar um novo Audi A8 na localização GPS da caixa, para que o cliente pudesse fazer o test drive do produto por um dia. Aqui nós vemos a internet das coisas, Big Data, geolocalização, CRM e tudo isso integrado. Eu que sempre trabalhei em tecnologia é um problema, porque quem trabalha em tecnologia sabe falar, mas não sabe criar esse tipo de coisa. Quem cria isso são as agências e são os clientes que começam a olhar e pensam e olham isso de uma forma diferente. Então pensem, como você vai atender o seu cliente de forma criativa? Atender da forma como a gente atende não é o bastante. E eu não caio mais nessa, baixa o e-book, participe do webinar gratuito. Oi, isso talvez não vai vender nada, todo mundo faz webinar gratuito. Enfim, e a gente vê essa mesmice na comunicação e nas estratégias de geração de demanda. Para mim, o marketing do futuro, as empresas do futuro são aquelas que, de alguma maneira, consigam gerar diferentes emoções, sensações e sentimentos nos consumidores. Essas empresas vão estabelecer conexões emocionais que vão além da razão. Agradeço a Anshan pelo convite, a todos os senhores por estar aqui nessa manhã. Muito obrigado a todos, um bom evento. Obrigado.